Olá, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas alunas e alunos aí do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Mais uma vez aqui, ó, aula de português comigo, a professora Carla. Vocês já me conhecem muito bem. Nós vamos continuar falando, não é, de anúncio publicitário, que é um texto, que é um gênero textual a cada dia mais cobrado nas nossas provas. Já a gente encontra isso nos nossos livros, nas redes sociais, quando a gente está olhando, né, o Instagram das pessoas, aí a gente vê aqueles anúncios e fica ali um gênero textual circulando na nossa sociedade, que é um gênero bem argumentativo, certo? E aí a gente vai falar de argumentação. Como vocês sabem, eu não estou sozinha, eu estou aqui com Midian, a nossa intérprete de Libras, com Jonas, nosso produtor, com o Cleiton, toda a parte técnica. Gente, ele é a alegria desse estúdio aqui. Então, toda a equipe preparada para você. E comigo, enquanto professora, estou aqui com ela, loira, cada vez mais linda, não é mesmo? Vê que conversa fiada. Professora Carolina. Tudo bem, Carol? Bom dia a todos, gente. E aí, chega mais para essa aula da professora Carla. Tá tudo certo, né, professora? Tudo certo. Hoje tá maravilha completa, né? Maravilha. Eita, menina, gente, coisa professora boa. Carol, né? Vocês sabem que ela é professora de ciências. E hoje, mais do que nunca, ela vai contribuir para a nossa aula, certo? E ela é doutora, pessoal. Doutora, então ela vai falar com muita propriedade. A gente estuda, né, gente? Aí, doutora. Então, doutora Carolina vai contribuir bastante aí para a nossa aula. Por quê? Porque na aula passada não. Só lembrando aqui, ó, a nossa aula tá no YouTube. A qualquer momento você pode assistir. A nossa aula passada está no YouTube. Está no YouTube. Entendeu? E você também pode acompanhar pelo aplicativo. Caso você não tenha, Cleitinho, como é que faz? É com a só apontar a câmera aqui, ó. 3, 2, 1. Aqui. Para esses QR Codes, né? Para esses aí que apareceram na tela. Então, baixa o aplicativo e conversa com a gente. Carol tá ali para tirar qualquer dúvida que venha surgir. Aqui. Mas vamos relembrar, a gente falou de anúncio publicitário, a gente vem falando de argumentação. Tudo que a gente vai trazendo de informação é uma construção do conhecimento, tá? Então, desde a primeira aula, quando a gente refletiu sobre o que é a argumentação, a gente vem construindo conceitos, noções básicas de texto argumentativo, tudo isso. E aí, na aula passada, a gente falou de campanha publicitária, falamos também, não é, de anúncio publicitário. Anúncio faz parte da campanha. A campanha é algo bem macro, né? É algo bem maior, é um conjunto de ações para um determinado fim. E a gente sabe que temos, nas campanhas, a gente tem campanha educativa, campanha institucional, e cada uma delas tem um objetivo. A educativa tem um objetivo de conscientizar, não de vender um produto, mas de vender uma ideia, de vender um posicionamento, de vender uma argumentação, é te convencer de algo, certo? E paramos na aula passada nesta imagem aqui. Eu deixei essa imagem para vocês pensarem sobre ela. A gente não analisou, a gente vai analisar hoje, tá? Mas o que temos aqui é um anúncio publicitário. Observa comigo para a gente primeiro, Carol, entender o gênero textual, para depois a gente ir um pouquinho para o assunto. Sim. Os anúncios publicitários, eles lidam com diferentes áreas do conhecimento. A gente pode falar de saúde, a gente pode falar de educação, a gente pode falar de política. Então, esse anúncio publicitário, ele pode se remeter, ele pode ser produzido a partir de diversos assuntos da nossa sociedade. Nesse aqui, a gente está tratando de quê? De saúde, né? Saúde pública, né, professora? E a gente tem aqui uma mulher
acredito que é uma mulher, porque a gente tá vendo o cabelo dela voando, tem a maquiagem também, né? Apontando para uma mulher, pode deixar aqui na tela. E temos dois lados da imagem. Então, pode focar na tela que a gente tem dois lados da imagem. Temos a imagem, né? Do lado esquerdo, do lado direito, minha gente. Eu sou péssima para essa parte de direita e esquerda. Não é? Eu acho melhor jogar na tela aí, né, Cleitinho? Pra gente ver, para os meninos verem melhor. Temos aí o meu lado direito, mas estamos realmente, né, falando do lado esquerdo. Tá maquiada, tá aí toda sorridente. Enquanto a gente tá vendo um contraste, né? Uma outra parte da imagem sem maquiagem. Os dentes não estão tão brancos assim. Sim. Não está tão agradável. A gente vê uma sujeira ali, um negócio, né? Tipo, a pessoa não está tendo muito cuidado com a dentição, né? Exato. E aí, gente, esse anúncio, vocês estão vendo que a gente tem a linguagem não verbal, que é justamente a imagem da mulher, do cigarro, cigarro. Então, ele está mostrando, ele está chamando você a pensar sobre isso no cigarro. Temos a linguagem verbal, não é? Que é toda a parte escrita do anúncio. O que eles vendem não é o que você leva. Propositalmente, a parte que tem o que eles vendem está na parte da imagem muito bonita, não é? Muito agradável aos olhos. É a parte do que gostoso, né? Fumar. E não é o que você leva, essa parte da frase, está justamente na parte que não é tão agradável de ver. E embaixo, né, bem no cantinho, né, embaixo do anúncio, a gente tem fumar causa câncer na boca. Temos Ministério da Saúde, Governo Federal, né, que foram as instituições que divulgaram, que fizeram, né, que promoveram esse anúncio publicitário. E temos a frase cigarro faz mal até na propaganda. Então, é claro que a gente está aqui comprovando que se trata de um anúncio publicitário, tem todas as características que o anúncio precisa ter. Tem uma linguagem não verbal, tá? Que é a principal causa... Eita, não vou dizer não, porque daqui a pouco eu respondo a questão que a gente vai responder. Mas que é um conjunto, né? São os elementos que constituem. Mas câncer na boca... Tu já ouviu falar disso? Câncer na boca. Essa imagem aqui, tudo isso, todos esses elementos, se refere aí ao câncer na boca. E ele diz que fumar causa câncer na boca. Isso faz parte de uma propaganda. Professora Carolina, a gente tem infelizmente, né? A gente tem tantos câncer, né, na sociedade. Tipos, né? Tipos de câncer. A gente vê vários meses aí dedicados à conscientização. Sim. E acaba nem pensando. Eu mesma raramente escuto essa questão do câncer na boca. Sim. É mais o câncer, né, de mama, de próstata. A maior parte das vezes é? a gente ouve muito nisso, né? O câncer de próstata ou de mama, né? Mas é importante falar de câncer de boca, né? Com certeza. E aproveitando que a professora Carla trouxe até uma campanha aí, né, do Ministério da Saúde, né? Porque essa figura, né, e o tanto de informação que tem aí nessa foto, né, dividida em dois momentos, com uma frase só, que ela remete a dois momentos diferentes, que eu achei muito inteligente. É uma estratégia de argumentação muito inteligente muito do inteligente, né? E muito certeira, assim, né? Porque fica muito claro o que é que quer passar, né, na informação. Aí, aproveitando que o Ministério da Saúde fez isso aí, gente, só para lembrar a vocês que tem uma campanha, né, que é Maio Vermelho, tá, professora Carla? Certo. Que remete aí a esse combate ao câncer oral, né, da cavidade oral. Então, assim, ó, a boca, os lábios, a língua, tá certo? A garganta, tudo isso faz parte da cavidade oral, tá certo? Então, esse Maio Vermelho aí é super importante para que reforce essa mensagem na população, né, dos cuidados que se deve tomar
com a sua cavidade oral, né? É pela boca que a gente se alimenta, é pela boca que a gente consegue conversar com as pessoas, se comunicar da maneira mais, né, rápida, simples, né? E Exatamente. gostosa, né? Quem é que não gosta de uma boa conversa, né, professora? De uma boa E o câncer risada. na boca, não é, Carol? Ele vai tirando de você Vai. algumas coisas, né? E aí, vamos Um ver. beijo na pessoa amada, não é? Uma É coisa que é tão verdade. bacana, que traz um friozinho na Um afago, barriga, né? né? Um afago no coração, não é? Exatamente. Então, tudo isso é importante. E aí, essa campanha, professora, ela remete ao dia 31, que é o dia de combate mundial ao fumo, tá? E aí, por quê? Ó, foca aqui na tela. Eu trouxe também para vocês, eu sei que tá bem pequenininho para que a gente não precisa ler, eu vou discutindo com vocês. Isso aqui é um outro gênero textual, aqui a gente tem um folheto, né? Diferente do anúncio, o folheto ele busca conscientizar de outra forma, ele busca te dar respostas para algumas perguntas que você provavelmente vai ter. Então, ele vai te ensinar alguma coisa, ele vai te informar, é um gênero informativo, né? Então, primeiro aqui tem um folheto que fala de câncer de boca, foi retirado lá do site do INCA, né? E a gente tem aqui, ó, Instituto Nacional do Câncer, né? exatamente, o que pode levar a pessoa a ter câncer de boca. Por que será que nessa propaganda a gente tem um cigarro? É justamente por isso. Ó. O fumo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas são os principais fatores de risco. Quanto maior o número de cigarros e de doses de bebidas alcoólicas consumidas, maiores são as chances de ter um câncer de boca. Além disso, a exposição ao sol sem proteção é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de lábio. Então, a gente tem aí câncer de lábio, câncer de boca. Por isso que no anúncio a gente tem um cigarro, tem uma mulher segurando cigarro, porque é um dos principais fatores de risco e por isso que está atrelado aí, não é, professora? No Ao dia... Dia Mundial de Combate ao Fumo, que é dia 31 de maio. Exatamente. E aí, voltando aqui para o folheto, para a gente entender mais sobre o assunto, porque a gente só pode argumentar se a gente compreender o assunto, então pode focar aqui no folheto. A gente tem o que é o câncer de boca? O que é? É um tipo de tumor maligno que acomete lábios, gengiva, bochechas, céu da boca, né, que é o palato, língua, principalmente as bordas, e o assoalho da boca, que é a região embaixo da língua. E aí, logo em seguida, tem os principais sinais de alerta. Como é que a gente tem que ficar em alerta? Feridas nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas, sangramentos sem causa conhecida. Esses sinais podem não se confirmar como câncer de boca, mas precisam ser investigados por um profissional da saúde. Por isso que é tão importante a prevenção. A ida ao médico, não é, Carol? Exatamente. Ó, gente, prestem sempre atenção, né, na sua cavidade oral, porque é importante tudo isso que a professora Carla falou. Se você está vendo alguma feridinha diferente, porque às vezes você pode achar que é um afta, né? Porque afta A gente aparece tem sempre, tanto, né? É. E Afta antigamente tem conta até a pedrinha, aquelas pedrinhas que minha mãe botava muito. Quando tinha uma afta e bota uma pedrinha, né? Que vende Sim, na deve ser farmácia, um pedra remedinho, umi, né? alguma coisa assim. E aí some E a fica afta. lá, né, Mas grudadinha a a pedrinha. afta depois volta, tem que E isso é investigar. estranho, né? E às vezes nem vai, né? Como a professora Carla disse, fica lá mais de 15 dias essa feridinha. E só, né? Ela vai crescendo, ela vai tomando forma. Então, assim, presta atenção nessas coisas, tá? Quando for escovar os dentes, sangramento estranho, né? E tudo mais, manchas. E voltando para o folheto, para vocês verem a estratégia de convencimento, de informação, a gente tem aqui, ó, pode focar, que é as últimas informações que são legais. A parte, não é, de o que fazer para diminuir o risco. Então, Cleitinho, joga na tela. O que fazer para diminuir o risco de câncer de boca, ou seja, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Nossa, se você vê papai, mamãe fumando muito, né, bebendo bastante, conscientiza. É você que vai conscientizar. Verdade. Manter uma boa higiene bucal, né? Nossa, é Escovar importante os demais. dentes, né, gente? É bom, né? E o câncer de boca tem cura, Carol? Sim.
se diagnosticado e tratado nas fases iniciais, o câncer de boca tem Como todo cura. câncer, né, professora Carla? Todo câncer, gente, é importante que a gente tenha esse acompanhamento médico. Assim, é importante que você tenha essa constância de ir ao médico para fazer determinados exames, não só na boca, né, mas todo o nosso corpo. É preciso que você tenha atenção constante, ver se está aparecendo algum sinal diferente, alguma coisa. Alguma dor de cabeça constante também, às vezes, porque se né? for, né, na cabeça, porque você sabe, o câncer pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, tá certo? Então, ter essa atenção, ir ao médico sempre quando puder para fazer alguns exames, né, para encontrar isso rápido, porque tem determinados cânceres que são bem agressivos e quando rapidamente. descobertos, né, tardiamente, a gente não tem mais para onde cura. ir. Então, vamos embora. Sabendo de tudo isso, que foi uma parte da aula muito interessante para você enquanto sua formação cidadã, né? Enquanto cidadão, você precisa saber o que é câncer de boca, qual é o mês de conscientização, e tudo isso você aprendeu através de a gente partiu, né, do gênero anúncio publicitário, que é um gênero textual que tem por objetivo a divulgação de serviços, ideias ou produtos. Você já compreendeu isso na prática. A gente estava fazendo, Carol, o inverso. Primeiro eu mostrei para eles o gênero, não é? A gente analisou o gênero e agora a gente tem um conceito. E com certeza você deve estar dizendo, então já entendi. Quando você compreende a função do gênero, a gente tem sim o conceito do gênero muito claro. Mas vamos embora. Uma das principais características desse gênero é a intenção de convencer o consumidor a contratar os seus serviços. No serviço que eu estou falando, tá? Não é o serviço de limpeza de um sofá, não tem que ser um produto, não é comercial. É você contratar aquela ideia, você comprar aquela ideia, você comprar o que o anúncio está propondo. Para isso, diversas ferramentas devem ser utilizadas, como humor, linguagem simples. Vocês viram que a linguagem foi muito simples? Qualquer público-alvo seria atingido. Então, a gente está tratando isso com você do 8º ano. Então, você tem aí uma faixa etária que conseguiu compreender. Sim. Eu posso trazer isso para uma pessoa aí de 50 anos, até uma criança de 4 anos vai compreender que fumar é errado e que pode causar um câncer. Ela não vai ter a argumentação tão desenvolvida quanto a gente, mas vai compreender. E os anúncios publicitários não possuem uma estrutura fixa, pois podem ser divulgados através de imagens, textos, ambos juntos. Ou seja, depende do local que vai ser veiculado. Por exemplo, em folhas, outdoors, até mesmo em cartaz. É como a gente viu aquele anúncio que não tinha nada escrito. Era somente aquele negocinho que a gente tira o papel, né? Que eu não sei o nome, mas aquele objeto que a gente encontra em banheiros de shoppings, em estabelecimentos públicos, que a gente vai tirando o papel, e só tinha isso na imagem e mostrava a questão da conscientização do meio ambiente. Ah, sim, o porta-papel, papel toalha pra gente, né? Exato. Sim. Pronto, aí só tinha isso, Carol. Aquele ali era perfeito. Não é? E não tinha nada escrito, ou e seja... só tinha a bandeira do Brasil, né, professora? Tinha o Brasil e o papel era si. verde, Isso. né? Então, remetia às matas, né? Exatamente. Então, não precisa não tem uma estrutura fixa. A gente tem uma estrutura muito maleável. Agora, perceberam que a função de todos, independente da estrutura, é o convencimento, é a argumentação? Então, é essa ideia que a gente tem que ter, tá? E esse texto geralmente contém uma linguagem apelativa, que indica um convencimento. Convencimento é aquela questão, quando vocês identificarem isso, linguagem apelativa. Lembra de apelar. Alguém está apelando. Está apelando, menino? Quando a gente diz isso. É porque está querendo me convencer de algo, né? Está usando todas as ferramentas que tem. Todas as ferramentas ao seu dispor, né? Para poder convencer a criatura, né? Exatamente. Então, esses gêneros, a gente tem uma linguagem apelativa. Legal, né, Carol? Na tua área de ciência, a gente vê muito, não é? Ok, Anúncio apelação. publicitário. Apelação. Mas anúncio publicitário. Anúncio publicitário, vê muito, né? Principalmente com relação à saúde, né? Eu acho que é super importante, gente. E, ó, só aquela figura que a professora Carla trouxe do Ministério da Saúde. Vê como é apelativo. Mas é um apelativo no sentido positivo, né? Porque está mostrando claramente ali o porquê da pessoa não fumar,
né? Exatamente. Mas é claro que cada um tem a sua escolha, né? Mas o Ministério da Saúde está fazendo o trabalho dele, que é o quê? Chamar a atenção àquele perigo ali. Ó, gente, tá, tu vai estar rindo um dia, mas no outro, amigo, não vai dar certo, né? Exatamente. Então, ó, vamos finalizar algumas características bem que a gente consegue identificar no gênero, não é, anúncio publicitário. Que é linguagem simples, uma linguagem acessível a todo mundo. Essa questão da linguagem verbal e não verbal ser utilizada em conjunto para convencer. Textos curtos, né? Você não via nenhuma redação ali, não tinha nenhum parágrafo ali para ler, a gente tinha uma frase para ler. Isso. Então, textos curtos e persuasivos, ou seja, de convencer, de convencimento, de argumentação. É impressionante, né? Utilizar as palavras certas, né, professora? Traz parece que a gente leu um textão ali, né? Se a gente lesse um artigo de opinião que fala sobre as estratégias para prevenir o câncer de boca, a gente teria a mesma aula aqui a partir de uma frase. Então, a gente vê que é muito bem pensado, não é uma coisa do nada para o nada. Não pode ser aleatório, tá? Para dar certo, tem que ser bem pensado mesmo. Utilizar as palavras certinhas, né? Para dar aquele impacto. Por isso que a gente estuda. Exatamente. Vem com a gente, né? Vem com a gente, galera. Vamos estudar português para estudar. E aí, ironia, criatividade, humor. Muitas a gente vê a ironia. E tem a ironia aí, né? Tem. Quando a gente tem a mulher ali sorrindo, maquiada. E continua sorrindo do outro lado, mas só para mostrar, né? A bagaceira que aconteceu ali, viu? Exatamente. Imagens, cores, fotografias. A gente não viu a cor aqui, mas quando ela foi divulgada era um colorido. É porque quando a gente retirou da prova, que isso foi uma questão de prova que eu vou mostrar para vocês, a gente tá preto e branco, mas aí tinha muita cor, tá? No original, porque a cor também chama atenção. A gente já estudou isso em linguagem não verbal, né? Devia ser um batonzão vermelho ali, hein? E é um batom vermelho. Olha aí! E era um batom vermelho. Então. E um caráter comercial, né? A questão de ser para o público é comercial. Quanto mais a gente divulga, mais a gente tem esse retorno. E os verbos do imperativo? Tem que ser vendível, né? Exato. Precisamos vender a nossa ideia. Exato. E os verbos do imperativo. Professora, o que é isso, tá? Só rapidamente relembrando, os verbos a gente utiliza, são palavras, né, que indicam ação, indicam fenômeno da natureza, estado. Quando a gente usa anúncio publicitário, a gente faz um anúncio publicitário, geralmente os verbos estão no imperativo, que é aquele modo que... Aí, professora, posso falar? Pode. Compre agora! Isso. Estude. Compre. Vá estudar, rapaz! É bem isso, é uma ordem. Então, olha para cá novamente, para essa questão. Nesse anúncio, a gente tem, fumar causa câncer de boca. O que eles vendem não é o que você leva. Cigarro faz mal até na propaganda. A gente está vendo que é uma ordem, a gente está subentendendo. Mas se a gente perceber aqui, outros exemplos de anúncios. Higienize suas mãos, é uma ordem. Tipo, vá, meu filho, tá higienize. Bem claro. Né? Acorda. Exatamente. E aqui a questão, Carol, vamos responder para finalizar, né? Vamos lá. Aqui a questão dizia assim, a imagem anterior consiste em um texto publicitário, já deu a dica, do Ministério da Saúde, que faz parte de uma campanha contra o tabagismo. Acertamos aí, tá vendo? Com certeza. Essa ligação. E visa influenciar o comportamento do leitor com relação ao cigarro. Nesse texto, o principal recurso de convencimento do leitor é imagem de uma mulher sorrindo, menção à própria propaganda na frase no canto inferior direito, ausência de frases no modo imperativo, associação inusitada entre a alegria e o cigarro, ou a comparação entre as imagens do lado direito e do lado esquerdo da propaganda. Aí você fica em dúvida, né? Porque várias parecem ser corretas, mas a gente volta para o enunciado. O enunciado quer perguntar, quer saber de você o principal recurso de convencimento do leitor. O que é de você, enquanto leitor, o que é que mais te convence? É aquela frase do canto direito, não é? É a imagem da mulher sorrindo só? Ou é a comparação entre as imagens do lado direito e do lado esquerdo, Carolina? Que difícil, né, professora Carla? Para o nosso estudante que tem as nossas aulas aqui, não é? Que está aqui com a gente, difícil, minha filha. iria acertar. Eles já acertaram.
Jonas mesmo já respondeu, ó, corretamente. Claro. Exatamente, Jonas. Letra E. É a Mas Jonas é a comparação. representação de você aqui no estúdio. Exatamente. Ele interage em todas as disciplinas. É impressionante. Maravilhoso. Então é justamente isso, Carol. A gente tá aí com a comparação entre as imagens do lado direito e do lado esquerdo da Claramente. propaganda, que mostra aí um cenário, né? O antes e o depois. E a gente tá ficando por aqui. Já E passou por hoje é rápido. só, pessoal. Passou rápido, não Né? foi? Passou demais. Essas aulas de português, ó, Carol, arrasam. muito obrigada. E essas aulas de português junto com essa professora Carolina de Olha. ciências, ó. Vocês não sabem não, mas a gente tem uma estrada longa já. Estrada longa da vida. Carol, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, professora. Ó, beijo, gente. Até a próxima. E a gente se vê, né, nas próximas aulas para a gente continuar refletindo sobre essa língua portuguesa. Tchau, tchau, gente.